Olá, amigos da TV Mundo Maior. A Mariana, de Volta Redonda, nos enviou um e-mail sugerindo que comentássemos sobre os moradores de rua na visão espírita. André, o que a doutrina espírita tem a nos dizer sobre as pessoas que vivem na situação de rua? Nós estamos todos matriculados em uma grande escola, um educandário, cujo curso que prestamos é o curso de provas e de expiações, né? Todos nós temos uma bagagem anterior a esta existência, a bagagem desta existência, e muitas vezes os efeitos que nos visitam têm uma relação direta não com vidas passadas, mas com a vida presente mesmo, né? Embora quase sempre há em curso aprendizado, e o aprendizado se dá desde o instante que nos tornamos hominídeos pela primeira vez, né? Alguns vêm com problemas de saúde, outros com problemas em lidar com as finanças, né? Outros com dificuldades em lidar com a abundância, né? E há até quem vá morar na rua em busca de uma liberdade que não pode ser alcançada. Mas para alguns desses pode ser uma opção. Eu já vi trabalhos psicológicos onde uma parte dos entrevistados moradores de rua diziam que aquilo era uma opção. Não tinham que se preocupar em pagar aluguel, pagar as contas e conseguiam viver muito bem, levando sempre em consideração que esse muito bem é muito subjetivo, né? Os casos, nós entendemos que a maior parte deles está relacionado com problemas familiares de grande gravidade e que, na maioria das vezes, acaba os impulsionando ao uso de álcool e drogas, né? Vai-se, de uma certa forma, perdendo a humanidade social, ou seja, aquela capacidade que todos nós temos de viver em sociedade, de buscar os nossos recursos. E uma vez que há esta cisão, eles acabam tendo como única opção morar nas ruas, especialmente nos grandes centros. Mas nós não devemos atribuir que trata-se sempre de um efeito cuja causa remonta à encarnação passada, né? O ambiente de provas e expiações, ele é assim conhecido porque ele nos traz provas e nos faz expiar. Tudo tem uma razão de ser e tudo, como diz o apóstolo Paulo, concorre para o bem dos que amam o Senhor. Como você comentou, André, no caso das pessoas que acabam indo morar nas ruas por causa de vícios, pode ter algum processo obsessivo? Sempre há um processo obsessivo quando há descaminho na nossa existência. Nós não podemos achar absolutamente natural que numa sociedade do século XXI a pessoa opte por ter uma vida embaixo de um viaduto, expondo-se a toda má sorte que pode visitar-lhe, né? Agora, entretanto, nós precisamos ter um pouco de cautela em atribuir a outrem, né, a responsabilidade que só cabe a nós. Ao invés de nos preocuparmos com a obsessão externa, que nos preocupemos verdadeiramente com a obsessão interna, com a auto-obsessão, né? Muitos de nós acabam não conseguindo superar traumas, medos, fobias que se deram nessa existência ou em existências pretéritas. Há um grande clamor que vem do inconsciente, nos alertando de algo que falta, né, desta completude que todos nós buscamos, algo que é natural na nossa existência. Sempre nós desejaremos auferir uma condição psicológica, cultural, educacional, social, financeira, melhor do que aquela que nós nos encontremos. Então, nesta busca, muitas vezes sem respostas, uma busca vazia, esta falta nós temos como ocupá-las, fazendo boas ações, estando economicamente ativo, cuidando do nosso ambiente familiar. Essa é a forma, não gosto da palavra, mas como não me ocorre outra, é a forma correta em lidar com a falta. Entretanto, outras criaturas não conseguem. E este clamor, esse grito que vem do inconsciente, acaba achando um caminho de perdição, como está no Evangelho, é larga a porta da perdição e estreita da salvação.
E há nas drogas, no álcool, no tabaco, na luxúria, na jogatina, né, uma espécie de fuga, como se isso fosse algo a nos completar. É uma ilusão, porque nos traz um estado psicológico falso e momentâneo, né? Então, quando a pessoa se droga, ela sente, durante um breve momento, ela se sente um certo bem-estar, uma liberdade relativa e assim sucessivamente. E quando o vício toma proporções tais que há uma completa cisão da estrutura do ego, então daí adiante há o descaminho, e aí é quase que um efeito cascata, né? Mas eu diria que a obsessão externa quase sempre está presente, mas ela só se dá após a auto-obsessão, né? Por isso que o vigiai e orai está presente no Evangelho. Nós tenhamos condições de vigiar quem nós somos, estruturando um plano de melhoria externa e interna, e oremos para que sejamos bem intuídos pela espiritualidade com aquilo que nos cabe fazer. Nem todos conseguem, e vez por outra esta queda se dá, sempre com o objetivo de corrigi-la um pouco mais adiante. Como lidar, André? Qual é a ajuda que a pessoa precisa buscar nesses casos de auto-obsessão? No caso de auto-obsessão, quando nós percebemos que estamos perdendo o controle de nossas vidas, né, em qualquer campo que seja, é bastante importante que tenhamos um olhar de correção para esta perda de controle. As possibilidades são enormes, né? Especialmente no campo da espiritualidade. Ao acordar, fazer uma prece, antes de deitar, fazer uma prece, procurar uma casa em que a nossa crença está melhor colocada, né? Nós entendemos melhor a fé por intermédio desta religião, sejamos católicos, evangélicos, espíritas, mas procurar esta casa e ali em busca da conexão com o mundo espiritual e assim as respostas, por intermédio da intuição, sempre nos trarão a ação corretiva dos descaminhos da vida. Outro item de suma importância, infelizmente, poucas pessoas se dão conta disso, é o tratamento psicológico psicanalítico. Então é procurar um psicólogo, um psicanalista, e ao deitar-se ao divã ou ao expor seus medos, seus traumas, seus dramas, seu inconsciente, naturalmente nós vamos percebendo as armadilhas que nós armamos para nós mesmos e a essência se encontra no nosso inconsciente, né? Se você se sente mal, infeliz, pensamentos suicidas, você está afundando no vício, está perdendo o controle, é importante que você olhe para isso. É preciso procurar ajuda psiquiátrica, de medicamentos para equilibrar a nossa química cerebral, os nossos neurotransmissores, né? É importante sempre que não empurremos nada com a barriga, não guardemos nada na gaveta debaixo da mesa. É importante que nós olhemos para as nossas dificuldades, porque se elas chegaram até nós, é porque certamente nós temos condições de superá-las. E André, e no caso dos moradores de rua, qual é o papel da sociedade diante deles? Atendê-los nas suas necessidades, expor as melhorias que ele pode alcançar com essa mudança de vida, promover segurança para que eles, ainda que optando em morar nas ruas, possam fazê-lo de forma mais segura, mais tranquila, né? Para os casos em que o álcool ou a drogadição já está presente nesses irmãos, expor-lhes um tratamento para que vejam a situação em que se encontram e possam perceber as portas que se abrem, né? Na chamada Cracolândia, no centro de São Paulo, eu vejo uma ação muito bem feita, embora eu não as conheça por profundidade, por parte de alguns de nossos irmãos evangélicos e católicos, que acabaram abrindo, né, fornecendo casas de atuação religiosa e espiritual dentro da Cracolândia. Então é sempre de suma importância que tenhamos condições de atender essas criaturas, não nos esquecendo que nós temos um passado, um presente e haveremos de ter um futuro, e nós não sabemos para onde o universo ou multiverso pode nos levar e que tipo de aprendizado e socorro
nós precisaremos para poder corrigir as nossas rotas. Muito obrigada, André. Nós que agradecemos.